Amados irmãos, graça e paz. Para mim é um fato inusitado pregar para uma plateia assim tão seleta. Vocês não estão vendo não, mas aqui está assim quase vazio. Estou me sentindo um aluno de seminário, vendo se faz um teste agora. Me faz o favor, acho que deixei meu celular em cima da caixa. Irmãos, eu gostaria de hoje ver com os irmãos Apocalipse 18. Obrigado. Lamento da Babilônia a quatro vozes. Não se preocupe que não é nenhuma cantata. É porque existem 4 momentos específicos do texto em Apocalipse que nós convencionamos chamar de 4 vozes. Nós estamos falando sobre a queda da Babilônia. No capítulo 17, nós vimos o contexto da falsa religião que a aliada política potencializa esse sistema anti-Deus chamado Babilônia. E esse sistema, em tese, pelo menos no primeiro momento, é destruída depois que a pessoa do anticristo é consolidada. Mas nós vimos também, de uma forma devocional e prática, a luta que nós precisamos ter no combate a algo que é muito próximo de nós, chamado mundanismo. Hoje, no capítulo 18, nós vamos ver reverberada a mesma queda, só que na figura de 4 vozes distintas. E hoje com um foco mais específico no contexto chamado contexto político-comercial. Esse contexto político-comercial que apoia o sistema chamado Babilônia. E hoje a gente vai ter a ideia da questão do consumismo. E nós vamos ver que esse sistema chamado Babilônia, do ponto de vista econômico, político, religioso, ideológico, é um sistema que caminha a passos largos para um forte colapso. E a mensagem central de Apocalipse 18 para nós é muito simples. As tentativas humanas de viver sem Deus ou em oposição a Deus são finalmente destinadas ao fracasso, independente de quão sólidas e prósperas sejam. Portanto, eles devem manter-se afastados. Nós, os crentes, precisamos nos manter afastados da Babilônia. Lamentos da Babilônia a 4 vozes. Vamos à primeira voz, a voz da condenação. Dos versículos 1 a 3, o texto diz o seguinte: Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra, eles se enriqueceram. Então, a primeira voz é uma voz de condenação. Nós vemos aqui que João, no seu posicionamento e um ponto de vista, é a vista a partir de um ponto, e na forma como ele fala, dá a entender que ele está na terra, vendo esse anjo, observando a descida desse anjo. É um anjo que tem toda a autoridade, e a gente sabe que em Apocalipse, se ele tem autoridade, é porque essa autoridade lhe foi delegada. Não é a autoridade do próprio anjo, mas ele reflete a autoridade do Deus que o envia. A palavra anjo também tem um sentido de mensageiro ou de enviado. Em alguma análise pode ser considerada dessa forma. Perceba que a terra já jaz em trevas, porque a presença desse anjo traz iluminação à terra. E essa iluminação também não é dele. Em tese, ele reflete a glória de Deus sobre a terra.
E aqui a condenação. O anjo brada com voz poderosa, conclamando mesmo assim, deixando bem clara a ideia de que essa condenação, ela é irrevogável, não tem como voltar atrás. E ele diz que caiu, a grande Babilônia caiu. Se você prestar atenção, você vai ver no capítulo 14, no versículo 8, que isso já havia sido dito. Se você retornar um pouquinho na sua Bíblia, e eu convido a que você faça isso, Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 8, isso já havia sido dito. Um anjo o seguiu dizendo em alta voz: caiu a Babilônia, caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua imoralidade. Então o fato é que já se sabia disso, a ideia dos capítulos 17 e 18 é como um zoom mostrar como isso se deu de uma forma mais próxima, mais explicada. E aqui a gente vê que o pano de fundo de toda essa visão, ela recai sobre o Antigo Testamento. No livro de Ezequiel, no capítulo 26 até 28, tomando como base a queda de Tiro, e no livro de Isaías, os capítulos 13 e 14, e Jeremias, no capítulo 50 e 51, tomando como base a real queda da Babilônia. Todo aquele linguajar está sendo empregado aqui nesse texto. Agora vejam só, todo o aparente progresso, toda a prosperidade, que era o orgulho da Babilônia, desse sistema, vai desaparecer. E a verdadeira característica dela agora se torna em algo muito evidente. A Babilônia sempre foi morada de demônios, e a sua existência somente servirá para a moradia daquilo que é impuro, daquilo que é abominável. Então, o anjo, na iluminação, ele mostra essa realidade. Essa Babilônia é a habitação de demônios, antro de todo espírito imundo. E onde se dá isso? Isso se dá na ideia geral da ostentação, da soberba, da luxúria, que todo esse sistema, ele defende. Veja no versículo 3, diz: os reis da terra, pois as nações beberam do vinho da fúria, da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Luxo excessivo, lucrar com a desgraça alheia, com sede por luxo. E aqui a gente vai ver que esse capítulo é um capítulo que é muito real, muito próximo a nós. Por quê? Porque uma sociedade sedenta por poder, sedenta por riqueza e luxo, que suga todos os recursos da humanidade e da criação, a fim de alcançar um aparente sucesso, um sucesso que não leva a ninguém a lugar algum. Um falso sucesso, um falso conceito de sucesso. Isso é real, isso é muito próximo de nós. Nós vivemos em um mundo onde o consumo, motivado pelo desejo de prazer e poder, tem se tornado um problema moral. As pessoas não conseguem mais discernir o que é certo do que é errado nesse sistema babilônico. Em tese, reflete muito daquilo que vivemos hoje. Social, porque esse sistema hoje nos aponta para uma realidade mundial, e a gente está vendo agora, nós estamos sendo questionados no mundo inteiro pela qualidade da nossa vida, e se esse sistema mundial de fato funciona. Por quê? Porque socialmente falando, é certo que no mundo inteiro há uma grande concentração de renda. E essa concentração de renda, geradora de um tipo de poder que, eticamente falando, já podia ter sido resolvido se os reis da terra, se aqueles que são detentores do poder, assim o quisessem. Então nós vemos que é uma questão ética, uma questão moral, uma questão social e uma questão também ecológica, porque os recursos da terra, eles dão suporte a esse sistema chamado Babilônia, e nós sabemos que vivemos numa terra
cujos recursos são limitados. A terra não tem os seus recursos de forma eterna. E eu vi algumas estatísticas hoje que me chamou a atenção. Se a concentração de renda no mundo hoje é tão grande que 20% da população mais rica do mundo, digamos assim, consome 80% dos recursos naturais do planeta. Se 100% da população do planeta consumisse igual aos ricos da Terra, era necessário 5 planetas Terra para dar suporte a esse consumo, essa soberba, essa coisa que a gente vê na Babilônia. Então, isso é muito sério, é uma concentração de renda muito alta, e nessa concentração de renda alta, os pobres cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos. Isso não é uma questão só de análise de sistema econômico. Não podemos, e aqui a Bíblia nos orienta nesse sentido, não podemos desvincular essa cosmovisão da questão religiosa. Sim, a questão religiosa está envolvida, a questão espiritual está envolvida. Não é à toa de que o homem não consiga fazer justiça na face da terra. O homem, por si só, não consegue ser justo. O homem, por si só, não consegue criar nenhum sistema que tenha intrínseco a justiça, como em tese os padrões bíblicos mostram. E aqui eu gostaria de sugerir um livro. Esse livro, o título dele é Simplesmente Cristão, de um autor que eu particularmente gosto muito, é um dos grandes referenciais do Novo Testamento hoje no mundo, que é o Nicholas Thomas Wright. Por que é que o cristianismo faz sentido? Simplesmente Cristão. Em um dos capítulos, ele diz que o mundo não consegue fazer justiça por si só. Ele não consegue ser justo. Ecos, todo mundo tem esse desejo de justiça, todo mundo tem esse anseio por ver as coisas funcionando, por ver as coisas endireitadas. Existe muita ação, mas infelizmente o homem não consegue ser pleno nesse sentido. Por quê? Por causa da sua condição como um pecador. Qualquer sistema afetado pelo mal do pecado, Satanás vai lá e toca nele. Então não tem como o homem executar por si só obras de justiça no nível como a palavra de Deus coloca e no nível como o nosso Deus, a santidade do nosso Deus impõe. Então, não é só justiça, mas justiça, arte, beleza, muita coisa ele vai enfocar nesse livro que eu acho um clássico, indico, Simplesmente Cristão, de Nicholas Thomas Wright. Gostaria de ir para a segunda voz, a partir do versículo 4, a voz da separação, um grande alerta para cada um de nós. O texto diz assim: então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha. Não sou viúva e jamais terei tristeza. Soberba, arrogância. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Aqui nesse momento, nós temos algo forte. Deus ordena a sua igreja a que afaste-se desse sistema mundano. Agora veja, esse afastamento não é um afastamento geográfico. Nós não temos como executar isso. O afastamento é o afastamento espiritual, ideológico. É como está escrito no livro Evangelho de João, no capítulo 17.
Jesus faz uma oração fantástica. Uma oração que é dividida em 3 partes. Na primeira parte, ele ora por si mesmo. Ele diz: Pai, eu peço que glorifique, que o teu nome seja glorificado. A glorificação dele era morrer na cruz do Calvário. Segunda parte dessa oração, ele ora pelos discípulos. E orando pelos discípulos, ele diz: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, a ideia não é a separação geográfica. Inclusive porque isso não tem, em tese, como ser executado. Estamos todos nós no mesmo planeta. Mas a ideia é de separação espiritual. A ideia é de separação religiosa. Como nós temos falado aqui nas quartas-feiras, não fomos chamados para sermos esquisitos, fomos chamados para sermos diferentes. As qualificações da igreja são muito sérias, são muito fortes. A igreja, ela é sal da terra, é luz do mundo. O discípulo do Senhor Jesus, ele precisa fazer diferença. Não ganhamos o mundo sendo igual a ele. Esse é um fato espiritual. E aqui nós temos esses avisos. O Senhor nos dá 4 avisos. 2 de não. O primeiro não é: não se torne cúmplice dos pecados da Babilônia. No versículo 4 diz assim: saiam dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. É inevitável, se nós não estivermos espiritualmente preparados, o mundo com as suas facilidades e o espírito maligno que está nesse sistema anti-Deus, que é caracterizado como sendo uma meretriz, ele vai seduzir. E muitos caem nessa sedução. Muitos caem na sedução do materialismo. Muitos caem na sedução do consumismo. Muitos caem na sedução da ganância, do egoísmo. Todas essas coisas são fáceis. É por isso que a Babilônia, num primeiro momento, é representada como sendo uma meretriz, por causa da capacidade sedutora que ela tem. Mas aqui a gente precisa entender que, em sendo omisso e como sal da terra e luz do mundo, não fazendo diferença, nós estamos sendo cúmplices do pecado dessa Babilônia. E recai sobre a igreja do Senhor uma responsabilidade muito grande. Luz do mundo, irmãos, é para mostrar as trevas que existem na Babilônia. Não é à toa, irmãos, que o verdadeiro cristão, a verdadeira igreja, ele é odiado. Ele é odiado porque, se ele for o que ele realmente deve ser, luz do mundo, as trevas vão ser colocadas para fora, vão ser expostas. E isso é uma afronta ao sistema de Deus. Segundo, o texto diz que a igreja deve sair desse sistema para que ela não sofra a punição junto. Veja no versículo 3, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então ela vai ser punida. Se ela se misturar com a Babilônia, vai ser punida. O pecado vai tomar conta. E de uma forma ou de outra, ela vai sofrer as consequências. Mas existem aqui 2 explicações para que haja uma compreensão. Por que é que a Babilônia está sendo punida? Veja no versículo 7. Façam-lhe sofrer tanto tormento, tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. A ideia é a soberba que tomou conta desse sistema ante Deus, Babilônia. Quero lembrar aos irmãos que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. A soberba é um pecado muito, digamos assim, repreendido pelo Senhor. No Antigo Testamento, a grande maioria dos profetas, tanto menores como maiores, tem palavras fortíssimas contra a questão da soberba, da arrogância, do orgulho. A soberba é a porta de entrada da tragédia. Tem um texto de Provérbios que diz que a soberba precede a ruína. Todos aqueles que são soberbos, todos aqueles que são orgulhosos, um dia, mais dia ou menos dia, estarão amargando algum tipo de derrota em suas vidas. E aqui a gente vê que o Senhor abomina o culto a si mesmo.
ele vê esse culto a si mesmo que a Babilônia tem como a idolatria. O culto a si mesmo é abominável para Deus. Veja as palavras que a Babilônia utiliza. Eu estou sentada como rainha, ou seja, independente. Não preciso de ninguém. Eu tenho poder. E ela diz, não sou viúva. Por que a referência da viúva? É porque a viúva, pelo menos na Palestina do século I, quando esse texto é escrito, a viúva ela era passível de viver às custas da comunidade de fé, da igreja. Não tinha o sistema social que o mundo tem hoje. Então, se uma viúva não tivesse familiares para lhe ajudar, ela fatalmente viveria uma vida muito pobre, vivendo daquilo que seria arrecadado dos templos, nas sinagogas e pedindo mesmo. Então, ela está dizendo de forma arrogante que não depende de ninguém, que ela é independente, é orgulhosa, é soberba, culto ao prazer, culto à luxúria, hedonismo. O mundo, irmãos, enxerga os bens, enxerga os prazeres como sendo as coisas mais importantes da vida. Agora veja, se nós estamos vendo que o Senhor exorta a igreja a que ela saia para não ser cúmplice, exorta a igreja para que ela saia para não ser punida, ela mostra à igreja que Babilônia está sendo punida por causa dos seus pecados e do espírito nefasto, mundano, satânico que nele há, de orgulho, de soberba. Aqui também se mostra que o juízo de Deus sobre essa Babilônia será algo repentino, muito rápido. O colapso da Babilônia será muito repentino. Veja só no versículo 8. Por isso, num dia só, uma ideia que foi construída durante muito tempo, sistemas malignos, econômicos, ideológicos, religiosos, políticos, que foram construídos durante muito tempo, rapidamente vão entrar em colapso. Irmãos, não é fácil, não é difícil enxergar esse colapso, não. O coronavírus está aí para nos dar grandes lições. E uma das lições é que o sistema humano ante Deus, ele não funciona. Financeiramente falando, qualquer nação no mundo hoje pode, numa sexta-feira, estar riquíssima e numa segunda-feira acordar com um pires na mão. Porque os mega investidores, hoje, com o advento da globalização da economia e as facilidades, por quê? Porque apenas 6% do dinheiro do mundo é espécie. O resto é tudo crédito. E o crédito, ele voa de um canto para outro numa rapidez muito grande. É débito aqui, crédito ali. Sai desse país e entre outros com muita facilidade. Então, não é difícil enxergar a ruptura do sistema mundano, do sistema ante Deus. Nós estamos vivendo isso agora. Uma pessoa dá um espirro em um lugar que afeta a economia no outro lado do mundo. Isso mostra o nosso colapso. Nós estamos sendo testados por quanto humanidade. A igreja do Senhor está sendo testada por quanto integridade. Tenha isso na sua mente. Nós hoje estamos conseguindo, de alguma forma, aprender que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso aqui é templo. Igreja do Senhor é você aí que está adorando. Igreja do Senhor, somos nós os poucos que estamos aqui. São os relacionamentos. A integridade da igreja nos seus relacionamentos está sendo testada agora. E é fundamental que momentos como esse apareçam. Por quê? Porque passada essa fase, nós vamos estar mais fortes, pastor. Passada essa fase, nós vamos estar mais unidos. Esse é o momento dos pequenos grupos estarem sendo testados na sua integridade. Os pequenos grupos que reúnem pequenas pessoas para orar, o momento de orar é agora. Fazem 2 dias que a igreja decretou oração todos os dias, ao meio-dia. No primeiro momento eu fiz uma live no Instagram, deu 20 pessoas, de ponta a ponta, 60 pessoas visualizaram. Hoje foram 60 pessoas, de ponta a ponta, 130 pessoas visualizaram. Isso é a igreja do Senhor que está orando.
E se não fosse a igreja do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus, o mundo já tinha sucumbido. Essa Babilônia velha já tinha entrado em colapso há mais tempo. O juízo é repentino. Né? Primeira voz, a voz da condenação. Segunda voz, a voz da separação. Terceira voz, agora vem o choro. É a voz da lamentação. Dos versículos 9 até 19, todos aqueles que lucravam com esse sistema anti-Deus, todos eles agora vão se lamentar, começando pelos reis, versículos 9 e 10. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela, amedrontadas por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Ou seja, os reis da terra que se renderam às tentações da Babilônia, que desfrutaram dos seus deleites, agora estão impressionados com a destruição que sobreveio sobre ela. Uma destruição forte, amedrontados, porque ela era grande, e em pouco tempo, 1 hora, chegou a sua condenação, rapidamente chegou a condenação. Não só eles, os governantes, os reis da terra, que lucraram com essa Babilônia maligna, os empresários que lucraram com isso também vão. Veja a partir do versículo 11, dos versículos 11 até 16. O texto diz mercadores. Aqui coloca os negociantes. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela. Por quê? Porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Aí aqui vem uma lista de mercadorias luxuosas. E preste atenção à última mercadoria que está sendo vendida. O texto diz: artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagem, e corpos e almas de seres humanos. O texto diz corpos e almas de seres humanos. Deixa eu lhe posicionar. Aqui é um texto do século I, e no século I era natural a questão da escravidão. Aqui eu vou dizer uma coisa que faz parte da hermenêutica bíblica. A Bíblia, muitas vezes, ela relata a situação como ela vê. Não quer dizer que ela apoie. A Bíblia, ela não apoia a ideia da escravidão. Não é o fato de estar escrito nela que ela apoie. Ela simplesmente está mostrando uma realidade. E a realidade é que, há muito tempo, e aqui na Palestina do século I, no mundo do século I, a escravidão humana, e aqui corpo e alma, não entenda separado, mas entenda o homem no seu todo. Então, a escravidão humana era uma realidade. E essa escravidão humana, ela ocorre até hoje. Resguardada as devidas proporções, a escravidão que se tinha no passado era uma escravidão aberta, velada. A escravidão que nós temos hoje é uma escravidão implícita. O sistema continua funcionando do mesmo jeito. E agora mais maquiavélico e pior, porque ele consegue maquiar como sendo produtividade essa escravidão. Deixa eu lhe mostrar uma coisa interessante. Aqui nós temos vários materiais. Nós temos 4 joias, 4 tecidos
4 materiais para ornamentação, 4 materiais para cosméticos, 4 artigos de cozinha, 4 mercadorias vivas, incluindo o homem. Todas essas mercadorias são mercadorias de luxo. Os comerciantes, os mercadores, os empresários aqui, colocaram o coração nos deleites, nas mercadorias, na venda, oprimindo os pobres. E, de repente, tudo isso que proporcionava prazer, agora vai desaparecer. Aquilo em que confiavam, agora não faz mais sentido algum. Não estamos longe disso. Eu quero lembrar você que lá em Portugal, o presidente do Santander morreu. Eu quero ver qual é os milhões que ele vai levar para o túmulo dele, o que é que ele vai fazer com aquilo que ele construiu. O presidente do Santander morreu. É possível, inclusive, que tenha funcionário hoje comemorando. Se você conversar com alguém que trabalha hoje no sistema bancário, em alguns bancos aqui no Brasil, trabalhar nesse sistema bancário que está ligado a esse sistema financeiro, que faz parte dessa Babilônia que nós vivemos, é uma escravidão. Muitos deles estão morrendo. Muitos deles estão doentes. Muitos deles sofrem assédio moral, e os casos de assédio moral estão se assoberbando aí na justiça. Por quê? Porque a cobrança excessiva das metas, ao ponto de influenciar a vida psicológica dos seus funcionários. Isso é escravidão, é um modelo de escravidão. Mas estamos aqui para lembrar, como igreja do Senhor, que esse modelo anti-Deus, ele entra em colapso e ele rui. E não foi só os reis e os governantes. Perceba que uma outra classe também vai achar ruim. A galera da logística. Olha só. Aliás, versículos 14 adiante ainda tem mais observações. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto apeteciam, foram-se todas as riquezas, todo o esplendor, se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, chorarão e se lamentarão, gritando o quê? Ai, a grande cidade, vestida de linho fino, roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Acabou, acabou, não tem mais nada. E eles estão lamentando, porque infelizmente não podem vender mais. Não tem como ter mais lucro nesse sistema medonho. O pessoal da logística, versículos 17 a 19. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, os passageiros, os marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande pessoal da logística. Versículos lançarão pó sobre a cabeça. Isso é uma figura de arrependimento, né, profundo. Lançarão pó sobre a cabeça, lamentando-se e chorando gritarão: ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. A tristeza dos marinheiros, dos passageiros, todos aqueles que de uma forma indireta ganhavam com esse sistema mundano. A tristeza pelo fato de que a fonte de toda a riqueza, de toda a opulência, vai ter desaparecido repetidamente. Agora me veja uma coisa interessante. É que as motivações desse lamento são todos eles motivações egoístas. É pecado. Eles choram, pranteiam, os comerciantes estão chorando, porque ninguém vai comprar mais. Os reis devassos estão se lamentando,
porque não vão se deleitar mais. E aqui uma grande lição para nós. Um dia, todas as vaidades humanas terão fim. Um dia, todas as vaidades humanas terão fim. Os homens se apegam ao luxo e opulência, mas saiba isso você, um dia tudo isso vai acabar. Nós vimos uma palavra de condenação, nós vimos uma palavra de separação, nós vimos vozes de lamentação, e para concluir essa orquestra do mal, falta a última voz. A última voz é a voz da celebração. Era esperado que esse sistema ruísse. Veja aí dos versículos 20 até 24, encerrando esse capítulo. O texto diz assim: celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Deixa eu lembrar uma coisa. Essa alegria, isso não é um cântico de vingança pessoal. Isso não é menção de vingança pessoal. Isso é o anúncio da justiça de Deus. Quero lembrar os irmãos que as coisas, elas podem passar em branco pelo tribunal humano, mas nunca passarão em branco pelo tribunal divino. E o tribunal divino é certo. O tribunal divino é reto. Aí aqui vem algo fantástico. Os versículos 21 a 24. Então, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Ou seja, esse juízo sobre a Babilônia é forte, pesado, austero. Essa pedra de moinho, ela é muito pesada. Ela é muito pesada. No Novo Testamento, eu acredito que Jesus vai utilizar essa pedra de moinho como um exemplo, dizendo que se alguém fizer um desses menores pecar, era melhor que pegasse uma pedra, que alguns textos chamam de mó de atafona, né? Uma pedra de moinho, colocasse no pescoço. Aqui ele está dizendo assim: olha como é que vai ser o julgamento da Babilônia. Pega essa pedra bem forte e joga no mar. Rápido, objetivo, prático. Não tem como voltar. Jogou no mar lá, não tem como reaver. Acabou-se. Não tem como voltar atrás. E aqui uma frase vai ficar marcada dos versículos 22 até 22 e 23. É a frase nunca mais. Isso ele deixa bem realçado. Babilônia não terá mais o luxo, a opulência, aquela coisa que tinha no passado. Nunca mais isso acontecerá. Versículo 22. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Irmãos, nesses versículos 22 e 23 nos mostram que depois de executada a justiça do Senhor, aquilo que a Babilônia era, a luz nunca mais será. Não terá música que marca alegria, porque Babilônia será só lamento. Um lamento que foi repetido 3 vezes. No ai dos reis,
no ai dos empresários, dos comerciantes, e no ai dos navios, da galera da logística. Então, é lamento. Segundo, na Babilônia não terá mais arte criadora. E aqui uma coisa muito interessante, o texto diz assim: nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum. O artífice era o cara que fazia a arte e colocava nos lugares, nos palácios, nas casas importantes. Se queria alguma coisa artística, se chamava o artífice. Uma coisa interessante da filosofia é que, de alguma forma, isso remete à questão da feiura. De uma forma muito intuitiva, nós fazemos a associação daquilo que é mal com o que é feio, e aquilo que é bonito e belo com o que é bom. Geralmente, essa beleza está ligada à divindade, e a feiura está ligada à malignidade. Muito embora entendamos aqui, Satanás era um anjo de luz. Esse conceito ele é mais filosófico do que bíblico-teológico. A ideia é essa. Então, a gente vê aqui que a nova Babilônia será feia. Não tem artífices trabalhando na sua beleza. Essa Babilônia aniquilada acabou-se. É diferente da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é bonita. A Nova Jerusalém tem louvor. O contraste da Babilônia é a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém a gente vai ver para frente. Babilônia está se acabando aqui. As últimas características. Não vai ter luz. O texto diz, nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Por quê? Porque Babilônia é trevas. Aniquilada é só treva. Babilônia aniquilada, não existe mais relacionamento amoroso. O texto diz aí. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Os relacionamentos amorosos, casamentos, poesias, sonhos, amizades, essas coisas não ocorrerão. Por quê? Porque é lugar de pranto, de choro, de dor, de ranger de dentes. E por último, o porquê de tudo isso, fechando como um grande molde todo esse capítulo. Versículo 24. Por quê? Porque nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Aqueles que foram oprimidos pelo sistema anti-Deus, que é a Babilônia, agora estão sendo punidos pelo Criador. Estão sendo punidos pelo Cordeiro. Quais as grandes verdades espirituais que nós podemos, digamos assim, ter cuidado e fazer uma aplicação direta desse texto com a nossa vida? Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com o orgulho, com a soberba. O orgulho precede a ruína. Isso é quase que um princípio espiritual. Assim como o salário do pecado é a morte, aqueles que são orgulhantes, soberbos, e aqui no caso da Babilônia, é um sistema ganancioso, egoísta, isso daí é algo fadado ao fracasso. São pés que caminham largamente para a perdição. Vai ser punido pelo Senhor. Segundo, os sistemas anti-Deus, aparentemente massa, legal, eles vão ruir. E aqui eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos vivendo um momento como esse. Os sistemas mundiais estão sendo testados. Eles estão sendo testados moralmente. E aqui, pastor, eu quero relatar uma aflição minha de coração. Eu tenho medo da ação do coronavírus na Índia, onde está Daniel Mota. Hoje ele conversou comigo e disse que na Índia já é fato consumado. O fato é, lá não tem estrutura
para suportar isso. Segundo, a África, do mesmo jeito, hoje é uma África que não tem estrutura mínima para suportar isso. Então, de que adianta essa concentração de renda? De que adianta as grandes empresas acumularem bilhões e bilhões de lucro, se o próprio ser humano hoje é uma mercadoria, que como o texto a gente viu lá, ele é tratada como uma simples estatística. O ser humano é tratado como uma estatística. E essa estatística, ela é reforçada, muitas vezes até por nós mesmos, num grande pecado que reflete a ação dessa Babilônia. Um pecado terrível chamado consumismo. E nós estamos nos esquecendo de valores fundamentais, como serviço, doação, altruísmo, abnegação, sacrifício, obediência, sinceridade. Eu fico envergonhado em saber, por exemplo, que num momento como esse, em que todos estão passando por uma dificuldade terrível, existem, por exemplo, empresários com o espírito satânico da Babilônia, superfaturando o valor dos seus produtos por causa de uma lei de procura e oferta, colocando o ser humano no segundo plano e colocando o seu lucro pessoal no primeiro plano. Já falta álcool gel em alguns lugares, máscaras, e algumas dessas pessoas que ainda comercializam isso, comercializam mais caro com o nítido objetivo de forma egoísta, obter lucro sobre a desgraça alheia. Esse é o espírito da Babilônia. E aqui, como igreja do Senhor, nós precisamos levantar nossa voz profética, doa a quem doer. E me permita o peso da palavra do profeta, coitado, profeta lá de Santa Rita, um doido que às vezes fala aqui. Mas existem igrejas que estão fazendo o seu culto, reunindo um número grande de pessoas, entrando num risco, não é por causa da visão de reino de Deus, mas é por causa da proteção do seu feudo. Seus líderes espirituais estão se comportando como senhores feudais. Essa é a grande realidade. Uma massa de alienados que não conseguem identificar os valores da Bíblia com clareza e seguem na tirada dos senhores, que não são líderes espirituais comprometidos com o reino, são homens comprometidos com o seu próprio reino, que aqui eu chamo de feudo. Essa é a realidade. Depois, é possível que o pessoal da comunicação mostre a quantidade de pessoas que tem aqui nesse culto agora, nesse momento. Isso não é demérito, não. Isso não é falta de fé. Isso é respeito para com o ser humano. Nós podemos adorar o Senhor e temos feito isso. E diga-se de passagem, o Senhor sempre tem sustentado, vai sustentar. Nós vamos passar. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Nós temos plena convicção disso. Agora, deixa eu lhe dar só 5 pontos interessantes. Nós precisamos entender que as pessoas deverão sempre ser mais importantes do que os produtos. Os seres humanos são mais importantes do que o dinheiro, do que os bens. Isso é um princípio. Segundo, procure se afastar do orgulho, da soberba. Existe orgulho espiritual. Tem muitos que defendem as suas denominações com tanta força, muito mais força do que defenderiam o próprio Evangelho.
Eu particularmente vejo isso como um aspecto que eu entendo ser denominaciolatria, a idolatria da denominação. A denominação é uma tradição que surge no contexto temporal e que faz um grupo, uma comunidade, interpretar a Bíblia de forma com esse contexto. Eu louvo a Deus, porque nessa igreja não temos um líder espiritual de uma denominação, e até o é. Nós temos um líder espiritual de um povo que é sensível à voz do reino de Deus. Terceiro, a palavra de Deus e a sua vontade nunca deverão ser comprometidas com as facilidades da Babilônia, que é esse sistema anti-Deus. Quarto, as pessoas deverão ser sempre consideradas superiores a quaisquer ganhos financeiros. Quinto, nós precisamos fazer o que é direito e justo, não importando o que isso venha a custar. E último, nós precisamos nos dedicar a atividades que sejam dignas, honrosas, e não apenas nos importar com as coisas que muitas vezes alimentam mais as demandas do mundo. Tenha cuidado com o consumismo, tenha cuidado com a soberba, tenha cuidado com o orgulho, tenha cuidado com a arrogância. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Vamos orar. No lugar onde você está, por favor, curve a sua cabeça. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a tua igreja é sal da terra, é luz do mundo. E nós precisamos brilhar. Se o nosso brilho incomoda, é porque as trevas são incomodadas. Pai eterno e santo, o Senhor nos chamou a sermos sal da terra. Se o sal é salgado e incomoda, muito obrigado, Senhor, por ser agente de incomodação. Senhor, não nos permita aqui sejamos luzes apagadas. Senhor, não nos permita aqui sejamos sais insípidos, sem gosto. Que a gente seja luz de verdade e que a gente bote sal mesmo, salgando essa terra velha que precisa, Senhor, que necessita de Ti e da força do Teu poder. Nesse momento eu clamo, Pai, pela igreja como um todo, que de alguma forma sofreu, porque não consegue se reunir em coletividade. Eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, por aquelas pequenas igrejas que estão sofrendo, por aquelas grandes igrejas que estão mais estruturadas, por aqueles ministérios, meu Deus, que ainda estão, digamos assim, em desenvolvimento, pelos pastores que estão preocupados com essa situação. Meu Deus, meu Pai, coloco todos eles nas tuas mãos. E eu te peço, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos guarde. Pai eterno e santo, com convicção no coração, nós encerramos esse trabalho levantando a cabeça e indo adiante. Nós não vamos nos curvar. Entendemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pai eterno, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.